vir aqui trazer o recado do coração de Deus para vocês. Muito pelo contrário. Toda vez que eu venho aqui para trazer a mensagem do Senhor para o seu coração, eu o faço com temor e muito tremor. Porque a palavra de Deus estava sendo falada. E a palavra de Deus, ela é tremenda para o meu e para o seu coração. E eu queria pedir para que você, por alguns minutos, abaixasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos e pedisse para Deus falar com você através da minha vida. E ore por mim também, para que eu seja fiel à palavra do Senhor em tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração para dividir com vocês. Teu povo. E nós queremos pedir, Pai, que nesta noite, de alguma forma, o Senhor use a minha vida para poder falar no coração do teu povo a tua palavra, o recado do Senhor para cada coração nesta noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada anseio e cada necessidade. E cada uma dessas pessoas veio aqui nesta noite buscar algo das tuas mãos, buscar algo do Senhor. Que por misericórdia o Senhor fale profundamente a cada coração. Como diz o pastor Emanuel, Senhor, apesar de mim, muito além de mim, que a tua palavra flua como um aroma suave em cada coração, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para poder dividir com vocês nesta noite está em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. É um texto bastante interessante. É um texto que ele só já é suficiente para poder você ler, ao ler, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e em seguida pode ir embora para casa porque você já está devidamente alimentado. Mas eu vou ousar trazer algumas coisas um pouquinho a mais para o seu coração nesta noite, tá bom? Todo mundo acharam já? Mateus 7, 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha sido alicerçada na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou ler de novo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Texto maravilhoso, recado do coração de Deus para o nosso coração. No mês de maio, a nossa igreja, através dos pastores Nelson e Emanuel, tomaram o propósito de falar sobre o assunto família, à luz da palavra de Deus. Já por 3 domingos nós ouvimos a palavra do Senhor nesse sentido. Eu não quero ser muito diferente nessa noite. Pensando sobre a igreja, me veio à mente e ao coração um texto que acabei de ler. E nele encontramos algumas coisas bem específicas, e preste atenção, que vale a pena ressaltar. Eu vou dividir o texto em 2, a primeira parte e a segunda parte. Na primeira parte, um homem prudente. Na segunda parte, um homem insensato. Prudente e insensato. Tá bom? Quando falamos do homem prudente, nós ouvimos algumas coisas bem interessantes. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Um homem prudente faz isso. Homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Um outro elemento que temos nesse primeiro bloco são tempestades, enchentes e vendavais.
E isso é um desastre por si só. Mistura os três numa mesma situação é muito ruim. E o quarto elemento desse primeiro bloco, uma casa que permanece firme porque tinha os seus alicerces na rocha. Então, homem prudente. Homem insensato não ouve e não pratica a palavra de Deus. Um homem insensato, ele não ouve e nem pratica a palavra de Deus. O homem insensato, mesmo sendo avisado, ele constrói a sua casa sobre a areia. É mais fácil, não precisa acabar muito, está facinho, tranquilo, a casa vai ficar pronta rapidinho. Novamente temos tempestades, enchentes e vendavais. Tá bom? Esse elemento aparece nos dois blocos. E em quarto lugar, uma casa que desmoronou porque não tinha alicerces. Claro isso para vocês? Tranquilo? Dois blocos, tá bom? Se simplesmente prestássemos atenção ao texto bíblico, observássemos com atenção os conselhos dados por Jesus e procurando analisar nossa vida, já seríamos mais do que vencedores se formos considerados prudentes. Tá bom? Esquece essa história do insensato, não dá muito certo. Tá bom? Vamos pensar no prudente um pouquinho. Somente pela forma clara que Jesus se dirigiu aos seus discípulos e a nós, porém quero ousar pensar com vocês e tentar esclarecer ou destrinchar um pouco mais, a fim de que possamos sair daqui hoje entendendo um pouco mais sobre o que Deus, através da sua palavra, pode ensinar ao meu e ao seu coração. Quando Jesus fala sobre rocha, ele está falando de quem, gente? De Deus e dele próprio. De Deus e dele próprio. Só nele, só em Deus e em Jesus, nós podemos achar lugar forte, firme e confiável, inabalável, imutável e seguro. Na verdade, podemos afirmar que o único que tem essas características e essa essência é o próprio Deus e seu Filho Jesus Cristo. Tomando como base que eu e o Pai somos um, Jesus já disse sobre isso. Nós estamos falando que Deus e o Pai são a mesma pessoa, a mesma figura e essência. Então, toda vez que na palavra de Deus, Deus é a rocha, você pode entender que Jesus está na história. Deus é a rocha, mas Jesus está na história. Quero ler alguns textos da palavra de Deus. Não precisa abrir, só acompanha comigo. 2 Samuel 22:44 diz o seguinte: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que lhe salva. No versículo 20, no versículo 12 do mesmo capítulo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Versículo 32, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Salmo 18:31, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? O mesmo texto aparece com uma diferença bem grande de prazo de escrita, mas o mesmo texto falando a mesma coisa sobre o nosso Deus. Isaías 26:4 diz o seguinte: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus e a minha rocha, em quem encontro refúgio. Esse é o texto do Salmo 94:22. Então, toda vez que Jesus fala sobre rocha, ele está dizendo: a rocha é Deus, mas a rocha sou eu também. Só nele e através dele você pode ter segurança na sua vida, segurança na sua família, segurança na sua igreja, segurança plena e completa. Só em Jesus. Não tente de outra forma. Às vezes nós tentamos fazer isso de uma outra forma, mas a segurança plena, completa, eficaz e duradoura só em Jesus. Só em Jesus. Casas construídas sobre a rocha sempre serão mais firmes e inabaláveis por causa da rocha. Não precisamos de jeito nenhum hoje falar sobre os benefícios de se construir uma casa na areia, porque não existe. Então eu vou tentar tirar essa parte da areia da história, porque eu quero me focar na rocha que é Cristo. Tá bom, queridos? O nosso problema começa agora.
Porque eu e você já sabemos que se eu construir uma casa na rocha, ela vai permanecer firme e inabalável. Concorda comigo? Quando você vê na televisão propagandas e anúncios e reportagens sobre morros que descem abaixo, é porque eles não têm sustentação, eles foram construídos na areia ou na terra, sem profundidade, e aquilo, quando a chuva vem, fica mole, desce barro e afunda totalmente. Ficamos tristes, choramos, alguns de nós choram quando olham isso, outros de nós olham para aquilo e tá vendo, só quem mandou construir nada, né? A gente tem essa tendência de julgar ou de falar, isso não importa no momento. Mas a verdade é que a casa construída na areia ou no morro, sem rocha, ela é frágil. Mas a casa construída sobre a rocha, ela é forte, firme e inabalável. Amém, queridos? Como eu disse, agora começa o nosso problema. Porque a parte de Jesus ele já fez, a rocha está pronta, prontinha para receber a nossa vida e nos dar sustentação, segurança, firmeza, terreno fértil, forte, pronto para nos segurar e impedir que a nossa casa desmorone. Porém, alguns de nós tentam construir a sua casa, a sua vida espiritual, a sua igreja, a sua família, na rocha, com material que não é um material de primeira. Existe material de primeira, de segunda, de terceira, de quarta e os recicláveis. Por aí afora. Eu não sou construtor, tem alguns engenheiros aqui, por favor me desculpe se eu falar uma besteira, por favor me desculpe lá também. Os engenheiros e os demais, por favor, tenham paciência comigo. Eu só tenho uma filha que é engenheira, mas eu não entendo nada de engenharia, só que eu começo a olhar as situações e eu vejo o que acontece no dia a dia. Quando você constrói sobre a rocha sólida e boa uma casa que você pensa que ela é feita com material de segunda, de terceira ou de quarta categoria, qual vai ser o resultado? Se vier ventos, enxurradas e tempestades, de repente, aquela casa que você construiu na rocha, que é Cristo, forte, firme e inabalável, de repente, a sua casa pode cair também. Não por causa de Jesus, mas por causa do material que nós estamos construindo a nossa vida espiritual, por causa do material que nós estamos construindo a nossa base familiar, por causa do material que nós estamos construindo a nossa base conjugal, por causa do material que nós estamos construindo as bases da nossa igreja, por causa do material que nós estamos construindo aquilo que nós deveríamos ter como inabalável, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o material que nós estamos usando não tem sido um material de primeira linha. Eu quero falar rapidamente sobre 3 aspectos da construção que envolvem a minha e a sua vida. A primeira delas, nós vamos falar um pouquinho sobre discípulos fortes que constroem a sua vida e a sua base espiritual sobre a rocha que é Cristo. Obrigado. Segundo, famílias fortes que constroem as suas bases sobre a rocha que é Cristo, com material de primeira. Terceiro, igrejas fortes em relacionamentos, fortes e saudáveis, que constroem as suas bases sobre a rocha que é Cristo, com material de primeira. E eu quero fazer uma pergunta para você. Que material você tem construído a sua vida espiritual? Qual é o material que você tem utilizado? Qual é o material que você tem utilizado para formar e construir as bases da sua vida conjugal? Qual é o material que você tem usado para construir as bases da sua igreja, nossa igreja, amada e querida? De que forma você tem usado material de primeira? Quando eu falo material de primeira, queridos, eu não estou querendo dizer aquele irmão que é membro da primeira igreja batista,
né? Porque parece que tem um pouco mais de status, né? Eu sou membro da primeira, e aí você enche. Qual que é a sua igreja? Eu sou da primeira. Legal, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. E nem é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando a você, de verdade, qual é o material que você tem usado para construir a sua vida espiritual? Na rocha, que é Cristo. Mas qual é o material? É de primeira? Você pode olhar para o seu coração e dizer: pastor, tudo aquilo que eu tenho feito é de primeira qualidade. Nota que eu não estou dizendo a quantidade de trabalho que você faz ou a quantidade de coisas que você exerce na igreja. Eu estou dizendo que aquilo que você faz, seja o mínimo, seja o pequeno, seja a menor coisa na igreja que você possa fazer, que tipo de material você tem usado? 100% é o material a toda prova? Pastor, é mais ou menos. Pastor, nunca parei para pensar sobre isso. Eu faço alguma coisa quando sobra tempo. Eu faço alguma coisa quando o Corinthians não joga. Desculpa falar do Corinthians, mas é verdade. Quando o Corinthians joga, a gente sente a frequência de vida na igreja, não é, pastor? É verdade. Eu não estou criticando, de verdade, não é uma crítica. Mas às vezes nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a força da nossa alma e o desejo do nosso coração num time de futebol. Eu já contei para alguns de vocês, o dia que eu fui na Vila Belmiro, eu sou santista, né? Campeão paulista, viu, gente? Eu tinha que falar isso, desculpa. Muito bem, meu pastor. Mas eu me lembro que quando eu fui lá e o Santos marcou um gol, eu comecei a gritar gol e abraçar uns caras que estavam do meu lado que eu nunca tinha visto na minha vida. Só porque a gente tinha a mesma camisa. Eu fiquei abraçando os caras, levantavam, pulando. E aí pensei: gente, para Deus eu não faço isso. Eu na igreja sou travado, eu não consigo levantar a mão no louvor, eu levanto a mão só até aqui, porque se eu levantar um pouco mais, os irmãos vão começar a me julgar. E aí, queridos, isso tudo começa a mostrar que muito daquilo que nós construímos na nossa base espiritual, muito daquilo que nós fazemos na nossa vida espiritual, estamos utilizando sim a rocha que é Cristo, mas muitas vezes construímos sobre a rocha que é Cristo com material de segunda, de terceira ou de quarta categoria. Se queremos ser discípulos fortes, é necessário colocar material de primeira sobre a rocha que é Cristo. Esses discípulos serão forjados em crentes que estejam dispostos a serem verdadeiramente usados por Deus. Esses discípulos, se quiserem ser sábios e prudentes na construção da sua vida espiritual, eles têm que ter algumas características que eu vou falar com vocês agora. Primeiro, crentes verdadeiramente comprometidos com a obra de Deus. 2, crentes sinceros e que buscam ter uma vida de santidade. 3, crentes que honram ao Senhor com sua vida e seus bens. 4, crentes que se alimentam da sua palavra e buscam fazer a vontade de Deus sempre. Sempre, não só algumas vezes, mas sempre. Crentes que consideram os outros superiores a si mesmos. Ai, pastor, isso é tão difícil. Por quê? Nós somos membros do corpo de Cristo e devemos olhar uns com os outros como superiores a nós. Quando fizermos isso, nós vamos começar a olhar a igreja de forma diferente. Nós vamos olhar a igreja do Senhor Jesus não como um lugar onde eu venho porque eu gosto, porque faz parte do meu costume estar dominicalmente na igreja. Não, eu venho para a igreja para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus e para ter comunhão com os meus irmãos. Se isso não fosse verdade, na palavra de Deus não existia centenas de versículos que diz assim: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, cuidai-vos dos outros, orai uns pelos outros, não é? Ajudai uns aos outros. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida cristã. O cuidar e considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Crentes que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida.
Sabe o que é ocupar o primeiro lugar? De verdade? Sabe? É quando você coloca Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas podem ser importantes, família é importante, mas nada ocupa o lugar de Deus. Nada ocupa o lugar de Deus. Crentes que não têm tempo ruim para fazer algo bom para Deus. Choveu um pouquinho. O trânsito atrapalhou um pouquinho. Eu não vou, eu já vi no jornal, o trânsito está difícil, não vou chegar. Então eu não vou. Crentes que sabem que a razão da sua existência é o Senhor, que vivem para Ele. Se você pegar esses elementos, esse material humano, colocar sobre a rocha que é Cristo, a qualidade dos crentes que serão forjados, construídos e formados a partir da rocha, serão inabaláveis, firmes, decididos, comprometidos com Deus, viverão em santidade, farão o melhor de si em prol do reino, viverão para Ele por causa dele, permanecerão firmes quando as tempestades, enchentes e vendavais vierem sobre a sua vida, pois a sua vida estará firmada na rocha inabalável com material de primeira. Amém? 2. Famílias e lares são formados por discípulos fortes, discípulos de primeira. Famílias e lares são formados por discípulos fortes, discípulos de primeira linha. Já definimos o que é ser um discípulo de primeira linha. Agora vamos trazer esse discípulo de primeira linha para a família. Se o discípulo de primeira linha for forte, a família vai ser inabalável. Concorda com isso? Todos nós começamos bem a nossa família. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nós começamos bem o casamento, planejamos bem, temos uma boa preparação pré-nupcial, com uma cerimônia de casamento bonita, preparamos nosso lar de acordo com o nosso gosto e bolso, convidamos a igreja, recebemos a bênção de Deus através do pastor e tudo mais. Um casamento bem sucedido aos olhos humanos. E de repente, parece que as tempestades, enxurradas e vendavais são tão fortes que nos dão a impressão de que os nossos lares e as nossas famílias não subsistirão. Às vezes, como o pastor Emanuel vai concordar comigo, o pastor Nelson, se estivesse aqui, também concordaria comigo. Dói, machuca o nosso coração de ver a qualidade dos lares dos nossos dias. A qualidade dos lares dos nossos dias. Se quisermos ter casamentos formados a partir da rocha, se quisermos ter lares formados a partir da rocha, se quisermos ter casamentos bem-sucedidos do ponto de vista de Deus, nós precisamos edificá-lo sobre a rocha que é Cristo, com material de primeira também. Material de primeira. Sempre material de primeira. Gente, é besteira nós tentarmos colocar sobre a rocha que é Cristo a perfeição em pessoa, material de segunda categoria, porque às vezes é isso que nós temos para apresentar para Deus. Que tal começar a repensar algumas coisas na nossa vida espiritual? Que tal começar a repensar alguma coisa na nossa vida matrimonial? Que tal começar a pensar alguma coisa a mais na nossa vida conjugal, no nosso lar? Se quisermos ter casamentos fortes, precisamos formá-los a partir da rocha e sobre ela edificados. Precisamos ser discípulos, homens e mulheres prudentes e não insensatos. O insensato, ele não pensa muito para fazer, ele quer fazer mais rápido. Mas o prudente talvez demore um pouquinho mais para fazer, mas ele quer fazer perfeito. Ele quer fazer melhor. Ele quer fazer do jeito certo. Ele quer fazer a melhor perfeição. Ele quer ter o melhor aplauso que é de Deus. Ele quer ter o melhor aplauso que é de Deus. Para isso, é necessário resgatar valores que se perderam ao longo dos anos.
Resgatar o primeiro amor do nosso relacionamento conjugal. Você lembra quando você namorava? Eu corria quando eu namorava, já faz tempo. Faz tempo. Faz tempo mesmo, gente. Mas eu lembro que eu corria o risco de perder o último ônibus. Eu tomava 2 anos para ir na casa da Clarice. Eu corria o risco de perder o último ônibus para ficar 5 minutos mais na casa dela, até o pai dela mandar embora. Mas era 5 minutos que eu priorizava, que eu achava legal ficar com ela mais 5 minutos. Aí eu corria até o ponto do ônibus, o ônibus estava na curva, às vezes eu pegava ele na curva, e às vezes quando eu chegava em Santo André, no centro de Santo André, eu não tinha mais ônibus para minha casa, eu tinha que ir andando, gente. E era longe. Mas valia a pena. Sabe, queridos? O primeiro amor é aquele que faz coisas que mexem com a nossa alma, mexem com o nosso coração, aquece a nossa vida, nos dá disposição e que coisa legal, que coisa boa. Sabe aquele friozinho na barriga quando você estava namorando, você pegava na mão dela, você pegou na mão dela pela primeira vez? Ai, pastor, você não sabe como foi bom aquilo. Pegou no primeiro beijo, então? Gente, é algo inesquecível, indescritível. Não é verdade? Eu sei que você está lembrando. Lembrou? Pois é. De repente, depois de alguns anos, você tem que voltar a sentir esse friozinho na barriga quando você olhar para a sua esposa, quando você abraçar a sua esposa, quando você tocar a sua esposa, quando você tocar o seu marido, quando você está com ele. Isso, queridos, é trazer de volta o primeiro amor do relacionamento conjugal. Isso é trazer de volta aquela paixão, aquele amor que uniu vocês, que fez com que você olhasse para aquela mulher que está do seu lado, para aquele homem que está do seu lado, e declarasse para todo mundo ver: eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele. Isso, queridos, é resgatar o primeiro amor. Voltar a colocar Deus em primeiro lugar no nosso lar. Voltar a colocar Deus. Querer agradar a Deus como família e servir com toda a integridade que existe em nós. Amar, respeitar, cuidar e honrar os nossos cônjuges. Ele sempre obedece isso. Ser verdadeiro exemplo para os pais, para os nossos filhos. Ser verdadeiros exemplos e modelos para os nossos filhos. Servir de modelo para a sociedade, gente. Na sociedade de hoje, o mundo olha para a igreja, nós como igreja, e busca uma resposta para a bagunça que está no mundo nos dias de hoje. E o que é que eles têm encontrado sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas? Às vezes nada. Por quê? Porque alguns dos nossos lares estão sendo mantidos, construídos com material de segunda, de terceira, algumas situações que não merecem nem dizer. Precisamos voltar a tornar o nosso lar um lugar agradável, mesmo em meio às dificuldades financeiras, tristezas, enfermidades ou dores. Como assim, pastor? No meio de toda essa dificuldade, o lar ser um lugar agradável? Sim, porque a presença de Deus é constante. Lares construídos sobre a rocha, mesmo em meio às dificuldades, ele não cai. Ele não cai. O choro pode durar uma noite, mas no dia seguinte, fica claro, gente. Fica claro. Voltar a sonhar juntos os sonhos de Deus para a vida matrimonial. Com esses ingredientes também, com esse material de primeira do nosso casamento, o resultado serão lares ajustados que glorificarão a Deus em todas as suas atitudes, fortes em amor, respeito e consideração, verdadeiros modelos para a nossa sociedade. Assim, não haverá tempestades, enchentes ou enxurradas capazes de derrubar os nossos lares e as nossas famílias, construídos com material de primeira sobre a rocha que é Cristo. Eu estava falando na minha classe que o Brasil está numa situação bem interessante. As leis estão sendo mudadas por causa de 1 ou 2% da população. Por
causa de 1 ou 2% da população, as leis estão sendo mudadas para poder mostrar que a modernidade e a família moderna hoje em dia pode ser papai e papai, mamãe e mamãe, papai, mamãe e mamãe, papai, mamãe e papai. Então está essa situação. E eles estão achando que papai, então está essa situação. E eles estão achando que isso é modernidade. A Bíblia chama isso de abominação. E a igreja tem que continuar chamando isso de abominação. Porque quando a igreja começar a concordar com essa história, nós vamos deixar de ser igreja. Nós vamos deixar de ser igreja. Vamos passar a ser um clube social. Mas não a igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus, ainda papai é papai, mamãe é papai, família é formada de homem e mulher. E é isso que a sociedade precisa ver olhando para nós, para que comecem a mudar um pouquinho a cabeça daquilo que está acontecendo. Sabe por que tem aumentado tanto o número de homossexuais no mundo, o número de lésbicas, o número de pervertidos no mundo? Talvez porque a igreja esteja se calando mais do que deveria. Talvez esteja chegando o momento da igreja se posicionar de fato e de verdade. Eu já disse para alguns amigos que eu gosto de chocolate e de maçã, porque eu vou ser preso qualquer dia. Porque eu tenho me levantado contra essas situações. E se um dia vocês perceberem dizer que o pastor Samuel foi preso, não estranhem não. Fiquem bem tranquilos, porque eu estou me posicionando nesse sentido. E eu estou falando com gente que pode mudar alguma coisa. De repente eles podem não gostar, e aí eu vou ser preso. Mas fiquem tranquilos. Eu prefiro obedecer a Deus. Alô? Morremos aqui? Peguei o outro. Eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens nesse sentido. Terceiro lugar. Terceiro e último. Vou ser mais rápido agora. Igrejas fortes e com relacionamentos fortes são formados por discípulos fortes, lares fortes e crentes de primeira. Porque se o sujeito é crente de primeira, ele vai ser um discípulo forte. Se ele for um discípulo forte, ele vai formar lares fortes, famílias fortes, ajustadas, gente de primeira. Sabe, gente que você pode contar, gente que nem chove eu estou lá. Quando olhamos para as nossas igrejas nos últimos dias, às vezes nos dá vontade de chorar por causa das prioridades equivocadas que existem em muitas das nossas igrejas e em muitos crentes. Nós perguntamos o porquê disso e a resposta às vezes não nos agrada de maneira nenhuma, pois ela passa por discípulos que estão tentando construir uma vida cristã, não se dedicando integralmente ao Senhor, nem procurando honrá-lo em tudo, e passa também por lares onde Jesus não é o Senhor. O resultado é que as igrejas estão cheias de famílias e lares que estão tentando construir sobre a rocha perfeita, utilizando material que não é de primeira, e na maioria das vezes nós sabemos disso e não mudamos. Conhecemos os pontos a serem mudados, mas nos faltam atitudes para realmente mudar. Discípulos enfraquecidos geram casamentos enfraquecidos e, consequentemente, igrejas enfraquecidas. Nesse quadro, precisamos olhar para o nosso coração. Eu olhar para o meu coração. Você olhar para o seu coração. Eu não posso olhar para o seu coração. Você não pode olhar para o meu coração. Você não pode olhar para o coração da sua esposa. Sua esposa não pode olhar para o seu coração. É um assunto entre você, seu coração e Deus. Olhe para o seu coração diante de Deus. Olhe para a sua mente diante de Deus, para a qualidade daquilo que temos apresentado ao Senhor. Se você fosse parar para analisar, de fato, olhando aquilo aquilo que nós apresentamos para o Senhor, não mexe a cabeça, não faça sinal nenhum, se finja de morto com a minha pergunta agora, tá bom? Não faça conta que não é para você. Não é para você, eu estou perguntando para mim. Que tipo de nota eu daria para aquilo que eu tenho apresentado para o Senhor?
Qual a nota? Qual a nota Deus daria para mim por aquilo que eu tenho apresentado a Ele como discípulo, como líder do lar, como líder da igreja? Queremos crer que somos homens e mulheres prudentes, mas em algumas vezes as nossas ações não dizem que isso é verdade. Queremos crer que os nossos lares são formados por homens e mulheres prudentes, mas algumas vezes, na prática, agimos como insensatos. Talvez não seja verdade. Queremos crer que nossas igrejas são formadas por homens e mulheres e lares de pessoas que são prudentes, mas os resultados, muitas vezes, não são bem assim. Preste atenção rapidinho nisso. Se queremos mudar esse quadro, precisamos voltar ao início de tudo. Sabe, o início de tudo? O início em que você começou a caminhar com Deus? Tudo era gostoso. Tudo era maravilhoso. Vai ter uma vigília, eu vou para a vigília. Vai ter um culto de eu vou. Quarta-feira, eu estou lá. Por quê? Porque é tudo gostoso. De repente começamos a acostumar com as bênçãos de Deus e relaxamos o nosso relacionamento com Deus. Ele continua nos abençoando, mas nós damos uma afrouxada. Se queremos mudar esse quadro, precisamos recomeçar as coisas que prometemos realizar para Deus e não estamos fazendo. Talvez reconstruir a nossa vida espiritual, talvez reconstruir o nosso casamento, talvez ajudar a reconstruir a nossa igreja em algumas áreas, talvez reformar algumas áreas críticas, utilizando dessa vez material de primeira. Não com material de segunda, material de primeira. Deus merece o melhor. Talvez tenhamos que derrubar algumas paredes construídas ao longo dos anos, porque elas foram construídas com material de segunda e estamos nos apoiando nela para a nossa vida espiritual. Talvez tenhamos que derrubá-las e permitir que o Espírito Santo de Deus reconstrua algumas paredes da nossa vida, o nosso casamento, a nossa igreja. Quem sabe, depois de algumas reformas e reconstruções na nossa vida espiritual, nós, eu, vocês, todos nós, Igreja do Senhor Jesus, possamos experimentar um avivamento que tanto ansiamos, tanto ouvimos falar, tanto percebemos algumas pessoas que têm um avivamento na vida e na igreja. Quem sabe, depois dessas mudanças na nossa vida, o avivamento vem para fazer algo tremendo entre nós, para que a sociedade, ao olhar para nós, tenha absoluta convicção que esta igreja é uma igreja do Senhor Jesus, formada de discípulos construídos sobre a rocha que é Cristo, com material de primeira, vida no altar, lares de primeira, igreja de primeira qualidade, para a glória do Senhor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces formados na rocha. Amém, queridos? Acredito que não poderíamos ter ouvido uma palavra mais atual do que essa. Quando nós olhamos para as figuras que são apresentadas neste texto, frente à casa construída, nós nos deparamos com a realidade que a família tem vivido hoje nos nossos dias. Uma realidade de tempestade, de enchentes, de terremotos, e que infelizmente tem feito muitas famílias ruir e irem ao chão.
Segundo o IBGE, no ano de 2010, cerca de 243 mil divórcios aconteceram só no Brasil. A mesma pesquisa mostrou que a média de duração dos casamentos no Brasil é de 16 anos. E que cerca de 40% dos casamentos duram apenas 10 anos. Quando nós olhamos para estes números, eu não sei você, mas isso me dá muito. Isso mostra uma tempestade enorme que está se levantando contra as nossas famílias. Um dia nós estávamos conversando com o pastor Guilherme. Estávamos em 3 pastores jovens e o pastor Guilherme. Nós estávamos reunidos no sítio dele. E a ideia era a gente ter um dia de conversa. E depois dessa conversa, nós então divulgamos essa conversa por meio de algo impresso. E no meio desse diálogo, o pastor Guilherme perguntou para nós qual era o nosso maior medo. E naquela ocasião eu respondi: o meu maior medo é cair. Porque eu conheço homens muito maiores e muito mais fortes do que eu, que caem e destruíram suas famílias. E por conta disso, eu ando de joelhos. E quando nós olhamos para esse texto e para tudo que o pastor Samuel falou aqui, esse é o desafio que nós temos. Como firmar a casa na rocha diante de todas essas tempestades? Ouvindo a palavra de Deus e praticando. Como nós servimos a Deus? Já parou para pensar nisso? Nós servimos a Deus servindo ao próximo. Não tem uma forma diferente para você servir a Deus. Como você obedece ao Senhor? Colocando em prática a vontade dele no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com o seu irmão, no seu relacionamento com seus pais. Assim nós fincamos as raízes do nosso lar na rocha. É desse jeito. Não adianta, meus irmãos, você ficar pedindo para Deus transformar a sua esposa em uma mulher mais dócil se você maltrata a sua esposa. Não adianta você pedir para que Deus transforme o coração do seu filho rebelde em um coração mais dócil se você não dá atenção, cuidado e carinho para o seu filho. Servir a Deus, ouvir as suas palavras e colocar em prática é fazê-la em relação ao nosso próximo. Frente a essa palavra, nós podemos olhar para toda essa tempestade que se forma à nossa frente e não ter medo. Porque a palavra de Deus nos garante que podem os ventos soprar, pode a chuva cair. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você quer ter uma família que sobreviva aos vendavais, às tempestades, às dificuldades? Finque os fundamentos na palavra de Deus. Faça tudo o que o Senhor lhe pedir para fazer dentro do seu lar e deixe de fazer tudo aquilo que o Senhor já lhe pediu para que você deixe de fazer. Não peça para que Deus abençoe o pecado, porque Deus não vai abençoar. Não peça para que Deus abençoe as atitudes erradas que você está tendo no seu lar, porque Deus não vai abençoar. Isso é consumir com material segundo. Isso é perder tempo. Você parou para pensar o que é construir uma casa na areia? É a maior perda de tempo que um homem pode ter na sua vida. Gasta recurso, gasta tempo, gasta sentimento, gasta emoção. E na primeira tempestade que vem, tudo vai ao chão.
Deus não quer que você perca tempo. Por isso, invista tempo em ouvir a palavra de Deus e tenha a ousadia e a coragem de colocar essa palavra em prática. Eu gostaria de orar junto com vocês pelas famílias da nossa igreja. Quero chamar o pastor Samuel a vir à frente. E eu não sei se você está passando uma tempestade no seu lar.